Olá, meu nome é Marília Duarte e eu vou falar sobre o meu projeto de pesquisa, a configuração das cidades brasileiras, municípios de 10.001 a 20.000 habitantes. Inicialmente, nós temos que falar sobre a sintaxe urbana. A sintaxe urbana é uma área da arquitetura e urbanismo que procura entender como os elementos urbanos se relacionam entre si e como essa relação afeta a experiência dos indivíduos no espaço urbano. Além disso, a sintaxe urbana vai analisar também as características culturais e sociais dos habitantes da cidade, como suas expectativas e comportamentos em relação ao espaço urbano, e assim vai buscar fornecer ferramentas para a concepção de espaços mais adequados e agradáveis para as pessoas. Partindo para o projeto, esse trabalho analisa as cidades brasileiras com população entre 10.001 a 20.000 habitantes, focando na organização espacial, especialmente no que se diz respeito à malha viária. A abordagem envolve a avaliação do desenho urbano e seus efeitos na acessibilidade por meio do geoprocessamento, aplicando os princípios da sintaxe do espaço e utilizando a base de dados de projetos anteriores. Os procedimentos realizados foi, primeiro, a seleção de 10 municípios brasileiros, a identificação dessas cidades no software QGIS, a preparação de uma representação linear, a revisão dos mapas, de maneira que foram analisados se os mapas foram feitos corretamente, a produção de arquivos em greph, a coleta de variáveis e a análise configuracional realizada por meio do geoprocessamento. Partindo para as análises, a primeira análise é a morfológica qualitativa, que consiste em analisar como determinadas características morfológicas influenciam no desempenho configuracional das cidades por meio da variável NAIM, que é a Normalized Integration, obtida por meio do geoprocessamento. Essa variável permite perceber como que a integração ocorre na malha viária, partindo do processamento do mapa de segmentos e observando quais linhas do mapa podem ser mais facilmente alcançadas a partir de todas as demais existentes no sistema. No exemplo a seguir, temos o município de Tabatinga, com a representação linear e o mapa axial. Nos pontos vermelhos do mapa axial, podemos perceber os eixos mais facilmente acessados na cidade, enquanto os tons de verde e azul representam os trechos mais difíceis de serem acessados. A análise sintática quantitativa se dá pela observação de como a forma das cidades afeta o desempenho, ou seja, como que as diferenças e os efeitos das cidades com a malha viária mais regular se diferenciam com o desenho urbano mais orgânico. Aqui a gente tem o município de Passa Quatro, em Minas Gerais, com a malha viária orgânica, e o município de Sertanópolis, no Paraná, com a malha viária regular. E podemos observar a diferença de comportamento dessas duas cidades, sendo uma mais difícil de ser acessada e a outra mais fácil, com mais trechos nos tons de vermelho e laranja, que mostram que são trechos mais fáceis de serem acessados de qualquer ponto da cidade. As demais variáveis consistem na avaliação das características do desenho urbano e dos dados socioeconômicos das cidades, examinando como que esses elementos influenciam a organização espacial desses locais. Ou seja, muitos dos dados em análise estão diretamente relacionados às relações de escala e densidade populacional, além de atividades econômicas, infraestrutura e recursos. Aqui a gente tem o mapa axial do município de Aveiro, no Pará, e o mapa axial do município de Paragominas, no Pará também. Aveiro tem 16.404 habitantes, enquanto Paragominas tem 114.503 habitantes. A gente pode perceber a diferença de desenvolvimento econômico dessas cidades, baseando-se também em como que essas cidades surgiram, se houve um planejamento prévio e como que elas estão hoje. Então, a gente conclui que as cidades de até 20.000 habitantes são muito pequenas se comparadas aos municípios de mais de 100.000 habitantes, e percebe-se que a precariedade de setores econômicos nessas cidades menores tende a influenciar nas condições de vida dos habitantes e no desenvolvimento das cidades, visto que a maior parte desses municípios possui sua economia voltada para atividades agrícolas, pecuária e turismo regional, ou seja, não há tanta diversidade de economia nessas cidades menores. As conclusões dessa pesquisa revelaram uma ampla diversidade de forma urbana nas cidades analisadas, variando desde malhas viárias regulares e planejadas até malhas mais irregulares e orgânicas. As características específicas de cada cidade, como influências da herança colonial e topografia local, impactaram seu desenho urbano. As cidades com malha orgânica tendem a se adaptar às condições locais ou crescer desordenadamente ao longo do tempo, enquanto as cidades com malhas regulares frequentemente resultam do planejamento prévio. A falta de integração em cidades de malha orgânica pode dificultar o acesso, enquanto as cidades em grelha demonstram maior densidade e acessibilidade. Aqui são as referências bibliográficas, e é isso. Muito obrigada.